galerinha? Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Olha, meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de legislação extravagante do melhor curso online, o Estou Preparado, porque aqui a gente prepara você não só para fazer uma boa prova, não. A gente prepara você para detonar a prova. É isso aí, meus amigos. Olha, nós estamos começando o nosso curso de testes, né? Resolução de questões para você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho. E nesse primeiro bloco, a gente vai estudar crimes ambientais, tá? Que, com toda certeza, eu estou acreditando que vem uma ou duas questões aí na prova do Cabo de Santo Agostinho. Mas por que, Manuel? Simples, meus amigos. Porque lá no Cabo existe um órgão ambiental. Existe a polícia ambiental lá, né? A guarda ambiental. Polícia não, a guarda ambiental. Então, lá, não é? Como tem esse órgão ambiental e tem a guarda específica, a guarda ambiental, então estou acreditando aí entre uma e duas questões em relação aos crimes ambientais. Então, vamos lá para a primeira questão aí sobre crimes ambientais. Rafaela capturou para sua criação doméstica de pássaros 2 jandaias amarelas, espécie que consta na lista federal de fauna ameaçada de extinção. Então, 2 coisas aqui você já tem que ter foco nela. Primeiro, capturou. Capturou o quê? Ela capturou 2 jandaias amarelas. E essas jandaias amarelas estão em extinção. Elas estão em extinção. Beleza? Vamos lá. João, fiscal do órgão ambiental competente, assistiu à captura dos animais, mas por amizade a Rafaela, omitiu-se. Tempo depois, Rafaela, residente em Boa Vista, Roraima, decidiu pedir autorização para a guarda dos pássaros à Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente do município de Boa Vista. No momento da solicitação, ela relatou ter tido a permissão de João para levar para casa as 2 aves. Acerca dessa situação hipotética, julgo o item seguinte, à luz da lei que regulamenta crimes ambientais, do decreto 6514 e do entendimento dos tribunais superiores. Bem, primeiro, analisar o seguinte. Para a gente trabalhar crimes ambientais, é importantíssimo a gente saber esse artigo aqui, ó, artigo 29, que fala sobre fauna, né? O artigo 29 é um dos artigos que se refere a crimes contra a fauna. Obviamente você tem crimes contra a flora também, mas esse artigo em relação à fauna é ele um dos mais importantes. Tem outro, né, que cai muito também, que é o artigo 37, que a gente também vai dar uma olhada nele. Então veja, o que o artigo 29 diz? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies, apanhar, capturar, né? Então, espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Veja que aí você vai ter uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 6 anos a 1 ano e multa. Então a gente já sabe que a nossa amiga, Rafaela, cometeu um crime ambiental baseado lá no artigo 29. Mas vamos lá. Aí, por se tratar, e diz a pergunta,
por se tratar de hipótese de guarda doméstica de espécie silvestre, o juiz poderá, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena em desfavor de Rafaela. Ou seja, o juiz vai analisar, mas rapaz, as jandaias já estão ambientadas já com a Rafaela, né? Então, será que eu devo aplicar a pena? Aí, nesse mesmo artigo, no artigo 29, parágrafo 2º, diz lá o seguinte: no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Oh, meu amigo. Então, no caso de Rafaela, a jandaia é uma espécie nativa, silvestre e em extinção. Sendo assim, o juiz não pode deixar de aplicar a pena e a questão estaria errada. A questão está errada. Lembre-se sempre, essa aqui é a ideia, é o seguinte: daquele seu avô, daquele seu tio, da sua mãe, não é? Que recebeu, que comprou papagaio novinho, papagaio está há 10, 20 anos lá com ele. Então não seria mais interessante, né, o juiz apreender esse papagaio e levar para outro lugar, porque ele não iria sobreviver. Por isso nasceu o parágrafo 2º. Mas, quando essa espécie está em extinção, não pode ocorrer a não aplicação da pena. Beleza? Então, primeira questão, errada. Acerca da tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de espaços territoriais, especialmente protegidos, julgue o item que se segue. Portando uma arma de fogo, mas sem licença de autoridade ambiental competente, João pretende em uma unidade João pretende penetrar em uma unidade de conservação. Veja, então, portando arma de fogo, mas sem licença de autoridade ambiental competente, João penetrou em uma unidade de conservação. Assertivo. Ainda que não abata nenhum animal, nem mesmo tente fazê-lo na referida unidade de conservação, João cometeu um crime ambiental. Preste atenção. João está lá com sua arma de fogo, entrou em uma unidade de conservação, mas não caçou nada. Apenas penetrou em unidade de conservação com sua arma. A questão está perguntando: João cometeu crime? Pessoal, veja. Teoria adotada pela Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, é a teoria do crime de perigo. Teoria do crime de perigo, que é o inverso do crime de dano. Então veja, no crime de perigo é o inverso do crime de dano. Como assim, mano? Simples. Veja, quando eu digo que existe o crime de dano, eu estou dizendo que obrigatoriamente deve existir uma lesão ao bem jurídico. Então, para existir um crime de dano, eu tenho que causar uma lesão ao bem jurídico. Exemplo, cheguei aqui com raiva do professor Isaqueu, arretado com o professor Isaqueu, peguei o telefone dele e joguei no chão. Pega aí, professor Isaqueu, já que o senhor não me deu água de coco, pega aqui, joguei o telefone do professor Isaqueu e quebrei o telefone do professor Isaqueu. Vejam, eu tenho aí um crime de dano.
causei lesão ao bem jurídico. Mas, para existir um crime de perigo, não é preciso causar lesão. A simples ameaça, a simples possibilidade de existir uma lesão ao bem, a simples possibilidade de existir lesão ao bem já caracteriza como crime. Então veja, nos crimes ambientais, a regra é, para que haja crime ambiental, não é preciso causar um dano ao meio ambiente, mas simplesmente uma simples ameaça de ocorrer uma lesão ao meio ambiente já se considera crime. Nesse caso hipotético, olha aqui o que a gente tem. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça, ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Vejam aqui, meus amigos, que a regra aqui do artigo 52, eu não preciso caçar, mas apenas penetrar em unidades de conservação, conduzindo instrumentos próprios para a caça, já enfatiza, já é considerado um crime contra o meio ambiente. Por quê? Porque a teoria da lei dos crimes ambientais não é um crime de dano, e sim um crime de perigo. Sendo assim, a resposta é, ainda que não abata nenhum animal, nem mesmo tente fazê-lo na referida unidade de conservação, João cometeu um crime ambiental. Qual é a resposta, senhores? Resposta certa, resposta correta. Muito bem. Próxima questão. Juarez mora no município paupérrimo. Juarez mora no município paupérrimo, sendo que sua família vive em estado de miserabilidade. Opa, meus amigos, olha aí um ponto importante. Miserabilidade. A família de Juarez vive em estado de miserabilidade. Para saciar a fome de sua família, andou por mais de 30 quilômetros até a beira de um rio e, no limite de suas forças, conseguiu caçar um jacaré que está ameaçado de extinção. Então, outro ponto importante. Ele caçou um jacaré e esse jacaré está ameaçado de extinção. Vamos lá. Ao levar o animal para sua casa, foi abordado pela polícia local. Nesse contexto, e de acordo com a interpretação gramatical da legislação federal sobre o tema, é correto afirmar. Meus amigos, artigo 37. Estão lembrados que eu disse, quando a gente iniciou com o artigo 37, ele é importantíssimo também, porque cai muito. Por quê? Porque o artigo 37, ele se refere às chamadas, a uma excludente de ilicitude. Emanuel, o que é uma excludente de ilicitude? Bem, excludente de ilicitude são aquelas que estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, que são legítima defesa, ó, colocar aqui o bizuzinho aqui, ó. Legítima defesa, estado de necessidade, deixa eu pegar aqui, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito,
estrito cumprimento de dever legal. Que bizu é esse? Aí tu joga, ó, Bruce, você gosta de karatê, ó, Bruce Lee. Esquece o Bruce e fica só com o Lee. Então, veja. Então, essas são excludentes de licitude. E o que é o excludente de licitude? Veja, o que é um crime? É quando eu pratico uma ação ou omissão, quando eu pratico uma ação ou omissão proibida pela norma. Matar. Quando eu mato, eu cometi uma ação ou omissão, não é? Que é proibida pela norma. Eu cometi um crime de ou homicídio doloso ou homicídio culposo. A excludente de ilicitude, pessoal, determina a prática de um ato ilícito, ou seja, na excludente de ilicitude, no estado de defesa, na legítima defesa ou no estado de necessidade, eu também posso matar alguém, que é proibido pela norma, mas eu matei diante de uma agressão injusta ou diante de um perigo atual. Eu matei essa pessoa, por quê? Porque essa pessoa quis me matar. Agressão injusta, legítima defesa. E o estado de necessidade é justamente uma situação como essa. Veja, eu estou em um local, não é? O navio afundou e eu estou lá e uma boia, só uma boia para eu e outro cara. Meu amigo, o que é que eu faço? Vou lá e mato ele. Estado de necessidade. Diante de uma situação de perigo. Eu tive que tirar a vida de outro para salvaguardar a minha vida. E nesse caso aqui, o artigo 37 diz justamente isso. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Foi o caso aqui. Artigo 37, inciso 1º. Houve um estado de necessidade por conta da situação de miserabilidade. Mas, Emanuel, o jacaré estava em extinção. Nesse caso, aqui, a questão só quis te confundir. Não importa, nesse caso, se o animal está em vias de extinção ou não. O que é importante, que deve prevalecer, é a situação de perigo. Estado de necessidade excludente de ilicitude. Tá certo? Tranquilo? Então, artigo 37, inciso 1º, estado de necessidade. Então, bora lá. Nesse contexto, de acordo com a interpretação gramatical da legislação federal, sobre o tema é correto afirmar: Juarez não cometeu crime, pois para saciar a fome de sua família, podem ser abatidos, inclusive animais silvestres, ameaçados de extinção, por se tratar de estado de necessidade. Letra A, certíssima, correta a resposta é a letra A. Letra B, o fato do animal caçado ser ameaçado de extinção torna qualificado o crime cometido por Juarez. Negativo. Existe uma exclusão de ilicitude. C. O crime cometido por Juarez deve ser apurado mediante ação pública condicionada à representação. Errado também, porque crimes ambientais, ação é penal pública incondicionada, que nesse caso não caberia. Apesar da conduta ser qualificada como crime, o fato de Juarez ter caçado para sobreviver de sua família reduzirá a pena à metade. Não reduzirá a pena. Vai excluir o crime. Letra E. O crime praticado por Juarez deverá ter sua pena aumentada em 2/3 por ter sido a caça praticada contra espécie ameaçada de extinção. Também está errado, porque aí nós temos uma excludente de ilicitude. Então, nessa questão, letra A. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em razão da captura, olha aí, daquelas 2 jandaias ainda amarelas, Rafaela responderá
por crime contra a fauna e poderá cumprir pena de detenção. Ora, estão lembrados daquele caso? Então, essa questão é a continuidade daquelas jandaiazinhas amarelas, né, que Rafaela capturou. Então, a pergunta é, ora, Rafaela, por capturar aquelas jandaias, aquele crime ambiental previsto no artigo 29, ela vai cumprir pena de detenção? Pessoal, bisuzinho para vocês. Nos crimes contra a fauna, só existem 2 crimes punidos com pena de reclusão. Nos crimes contra a fauna, só existem 2 crimes punidos com pena de reclusão. Artigo 30 e o artigo 35. Somente esses 2 crimes, eu estou falando crimes contra a fauna. Somente esses 2 crimes, a pena é de reclusão. O resto, tudo será de detenção. Emanuel, o que é o artigo 35? Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que em contato com água produzem efeitos semelhantes. E o que é o artigo 30, Emanuel? Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Então, só esses 2 crimes contra a fauna é punido com pena de reclusão. Todos os outros, a pena vai ser de detenção. Sendo assim, a questão está o quê? Correta. A questão está correta. Muito bem. Próxima questão. Acerca da tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item que se segue. O ato de grafitar é considerado um crime ambiental e pode ser punido com multa e detenção de 3 meses a 1 ano. Cuidado, pessoal. Cuidado que houve uma modificação, não é, em 2011 na Lei de Crimes Ambientais. Antigamente, não é, você não fazia uma distinção entre pichar e grafitar. Então, antes, você não tinha uma distinção entre pichar e grafitar. Com a redação dada pela Lei 12.408 de 2011, você tem uma diferenciação entre pichar e grafitar. E essa diferenciação está lá no artigo 65. E essa diferença está lá no artigo 65. O artigo 65 diz o seguinte: é crime pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí você, poxa, Emanuel, então, beleza, está correta a questão. Veja, é pichar, não é grafitar. A questão fala em grafitar. Aí, o parágrafo 2º diz, não, desse mesmo artigo, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, meus amigos, baseado no artigo 65, parágrafo 2º, a gente pode dizer que esse ato de grafitar aí não é crime ambiental. O crime ambiental é o ato de pichar. Então, questão está o quê? Incorreta. A questão está
incorreta. Beleza? Então, muito bem, meus amigos, terminamos aí esse bloco aí, né, com crimes ambientais. Então, se liga aí, porque realmente é uma lei que poderá cair, sim. Então, se ela pode cair, então, meus amigos, vamos estudá-la. Vamos sim. Tá certo? Então, até mais. Até o próximo bloco de nosso curso de resolução de questões daqui da equipe Estou Preparado. Valeu!